Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast JuPod. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial e a gente vai falar sobre o tema do momento. Desde o ano passado está sendo um tema muito falado e a gente vai falar também principalmente para as pessoas que já se aposentaram e estão insatisfeitas com o valor da sua aposentadoria. Para tanto, eu trouxe a doutora Graziela Teotônio. Ela é advogada, ela é pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Damásio de Jesus. Ela é atuante na área há mais de 8 anos. Então, muito obrigada, Grazi. Eu que agradeço o convite. E o tema que a gente vai falar hoje, que eu disse para vocês que é o tema do momento, é o seguinte: é possível aumentar o meu benefício previdenciário? Conta pra gente, Grazi. Existe essa possibilidade? Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer a doutora Juliana pelo convite. É uma honra estar aqui nesse projeto tão maravilhoso que ela implantou de forma pioneira aqui na cidade, né? E eu amo esse tema, é a área que eu atuo há mais de 8 anos. E esse tema em específico é muito interessante porque tem ajudado muitas pessoas e vai ajudar ainda a melhorar não só a aposentadoria, como a gente vai falar aqui mais para frente, mas diversos benefícios previdenciários. E eu acho importante, Ju, antes da gente adentrar no tema da revisão da vida toda, que é o que a gente vai falar aqui hoje, a gente falar um pouquinho do que acontece antes, né, de ingressar com um benefício. As pessoas vêm no escritório perguntando, depois que já aconteceu, né, a coisa, depois que já teve uma concessão feita de forma errada, teve um benefício concedido um valor muito baixo, poderia ter sido muito melhor. Depois da pessoa ter procurado o INSS sem advogado, doutora? Exatamente, que é o que a gente implora para que as pessoas não façam. É um direito da parte? É um direito da parte. Precisa de advogado para entrar com qualquer pedido no INSS? Não precisa. Mas é prudente fazer isso? De forma alguma. Por que não é prudente? Conta pra gente por que não é prudente. Então, gente, o INSS não vai te conceder o melhor benefício possível, tá? Isso por quê, Grazi? Por que será, né? Sai do bolso deles, gente. Então, assim... É uma coisa óbvia, não é? É uma coisa óbvia e, infelizmente, eles não têm um suporte que deveriam ter, né, pro cidadão. Infelizmente, o agente que está lá não atende da forma que deveria, não esclarece todas as dúvidas. E eu gosto muito de dar o exemplo que no portal do INSS tem a famosa calculadora, o simulador do benefício. Sim, verdade. E as pessoas vão lá, simulam e lá aparece, não, você já tem idade para se aposentar. Aí tem lá o campo, né, pedir aposentadoria, ela vai lá e clica. Aí eu quero morrer quando o cliente chega no escritório e fala isso, porque naquela simulação, ela é baseada no quê? No extrato previdenciário que está lá, que é o extrato CNIS. E no CNIS, você vai ter muita falta de informação. Certo. Por exemplo, o CNIS não vai constar um tempo de atividade especial, porque não tem... Que é caso de PPP? Exatamente. Não vai constar aquele tempo que você trabalhou fora de carteira assinada, sem registro. Às vezes, o próprio registro da tua carteira não vai constar lá por algum erro da época ou por alguma ausência de contribuição do teu próprio patrão. Exatamente. Algum erro, né? Exatamente. Então, antes de dar entrada na aposentadoria, muitas vezes a gente tem que corrigir esse extrato CNIS, juntar todas as informações que o sistema não tem, que é uma guia de recolhimento que você pagou e não está lá, é esse registro em carteira que às vezes não está lá ou às vezes está lá, mas de forma errada. Às vezes falta algum mês ou, em alguns casos, anos. E N coisas. Cada caso é um caso e deve ser avaliado, né? Eu acho que na sua área é interessante a gente comparar com a questão de quando o empregado é mandado embora e ele sai lá com aquele acerto, aquelas verbas rescisórias e muitas vezes ele acha que tá certo aquilo ali, sim, vida que segue. Ele recebe, ele assina. E uma coisa que eu vejo que é muito recorrente aqui no escritório é que tem muitas pessoas, muitos empregados que acreditam que apenas pelo fato de ter assinado, de ter aceito o valor que está nas verbas rescisórias, que não é cabível revisar através de via ação trabalhista ou até mesmo via
por exemplo, um acordo Sim. de amigavelmente, se foi algum erro que o empregador teve sem querer. Então, assim, tem muita gente que aparece no escritório, só que na trabalhista eu acredito que isso deve ser mais recorrente do que na sua área, né? Porque na trabalhista eles estão sempre desconfiados que o patrão tá deixando ou tá passando para trás, ou tá deixando de fazer alguma coisa. Agora na sua área já é mais difícil, eu acredito, né? Isso é interessante, né? Porque na minha área acontece. Eu diria que acontece mais do que deveria acontecer. Pelo menos ao meu ver, infelizmente. Acontece mais do que deveria. Tanto que, se a gente olhar o número de processos pedindo revisões de benefício previdenciário, é muito alto. Enquanto a gente poderia atuar de uma forma preventiva, né? Eu falo que no direito, gente, a prevenção é sempre o melhor caminho. Mas, infelizmente, é cultural nosso isso de procurar o advogado só depois que deu o problema. Mas se você procura antes, você chega no meu escritório antes e fala assim, olha, o doutor, eu quero ver como é que tá, em que pé que tá minha aposentadoria, quando que eu vou me aposentar, com quanto eu vou me aposentar, se por acaso eu consigo melhorar a renda do meu benefício, porque tem gente que joga dinheiro fora, vai lá... Planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário. Tem gente que vai lá, contribui, tipo, 1 ano antes de se aposentar, contribui no teto, achando que vai aumentar muito a renda. Não vai. E não vai, joga dinheiro fora. Ô Grazi, mas afinal, o que é essa revisão da vida toda que está todo mundo falando, principalmente desde o ano passado? Então, a questão é a seguinte, só voltando um pouquinho. Tem vários tipos de revisão. Depois que o benefício já foi concedido e a pessoa já sacou, já aceitou, já está recebendo, às vezes já até parou de receber, qual que é a única forma dela tentar reaver esse cálculo que foi feito de forma errada, né? É a revisão. E a revisão do momento é a revisão da vida toda, porque está em pauta no STF nesse momento. Inclusive, hoje está tendo julgamento de um dos recursos do INSS. Então, por que eu falo que ela é a revisão do momento? Além dela estar em pauta, é uma revisão que pode aumentar drasticamente o valor do benefício. Dá um exemplo em algum caso do seu escritório. Tem um caso lá no escritório que o cliente recebia 4.300 e pouquinho, uns quebrados. O benefício dele foi para 7.400 e pouco, ou seja, quase o teto. Eu não acredito. E aí, se você pensar em atrasados, em retroativos, a ação dele está dando mais de 100 mil quando a gente deu entrada, que foi há 2, 3 anos atrás. últimos anos também, igual na trabalhista ou não? Ou desde quando ele aposentou? E aí a gente pede desde a aposentadoria. Só que isso é uma coisa que o INSS está brigando para modular o efeito, Porque o que é modulação de efeitos, gente? Só para vocês entenderem. Esse recurso em específico, que está em pauta, que está sendo julgado hoje, é para modular um monte de efeito. Que é restringir direitos, na verdade. Não tem outra tradução para isso. Ah, beleza, foi concedida a revisão, mas então a gente vai restringir ao máximo os direitos desses segurados. Então, não vamos pagar atrasados, vamos pagar só a partir de tal data. Eles estão tentando, de qualquer forma, protelar esse pagamento, né? Entendi. E alegam, assim, rombos nos cofres públicos. Mas, gente, eu, sinceramente, como previdenciarista, eu não acredito em déficit da Previdência. A Previdência Social no Brasil é custeada por todo mundo, por todos os setores. Não é só aquele valorzinho que todo trabalhador paga por mês para o INSS. Previdência Social é uma coisa muito mais ampla. As grandes empresas pagam contribuições previdenciárias. Você sabe disso que na trabalhista, né, quando tem também as ações tem a parte das contribuições. Inclusive, grandes empresas são grandes devedoras da Previdência e ver se o INSS vai atrás dessas empresas para cobrar, não vão. Então, isso para mim é balela, papo furado, para prejudicar sempre a parte mais vulnerável da situação, que é aquele aposentado, que é muitas vezes o trabalhador que recebeu um benefício e teve... A vida toda, que trabalhou no sol, que Exatamente. trabalho insalubre. Ficou doente, teve que se afastar. Então, é um absurdo, assim. E o que é essa revisão, então, né, da vida toda final? Ela é uma mudança de cálculo. Esse cálculo seria refeito de forma a incluir salários anteriores a 1994. Então, por isso que a gente fala que um dos requisitos básicos para a gente analisar o caso é que essa pessoa tenha contribuições previdenciárias anteriores a 94. Entendi. Porque se ela não tiver, não vai fazer sentido ela arcar, gastar com um cálculo
para uma coisa que não vai virar nada. Então, esse é um dos requisitos básicos, que ela tenha contribuições anteriores a 1994, porque no cálculo atual não entraram essas contribuições. E muitas vezes essas pessoas contribuíram antigamente com valores altos e foi defasando ao longo dos anos. E aí, se você tira essas contribuições de 94 para trás, você defasa muito o salário dela, que foi o caso desse meu, que eu acho que é o caso mais alto lá do escritório, desse meu cliente, que ele agora, em tese, ele vai receber até quase o teto, né? Da Previdência. Inclusive, a ação dele, na verdade, ele já está recebendo esse valor, né? Ele já está recebendo 7? Já chegou, como tem essa confusão toda de entra com a ação, aí o INSS recorre, vai para o STF, entre todos esses trâmites, tem um monte de ação rolando no Brasil. Então, tem gente que já recebeu, tem gente que já sacou, tem gente que conseguiu tutela antecipada e por aí vai. Agora está suspenso, né? Depois desse último recurso do INSS, suspendeu todos os processos. Sobre a modulação, Grazi, até para eu poder entender, até para quem está nos assistindo poder entender. Suponhamos que não haja a modulação dos efeitos, que não retroaja. Independentemente disso, se for verificado e analisado que essa pessoa vai vir, por exemplo, no caso desse seu cliente, que ele tinha direito a 4 e pouco, ele recebia 4 e pouco, ele vai ter direito a 7. Então, assim, é indicado que a pessoa ingresse com a revisão da vida toda, porque por mais que ela não tenha os atrasados, ela vai ter essa diferença, que é o aumento da aposentadoria dela. É isso? Tá certo? Exatamente, porque modulação de efeitos é uma coisa muito, assim, aleatória. É bolsa de mulher, cabeça de juiz, pode sair qualquer coisa. Sim. Então, vamos supor que eles modulem da data de entrada da ação, ou da data da sentença, ou da data em que o STF entendeu para todos que realmente era válida a revisão da vida toda. Então, quando tem ações assim mais polêmicas, que são teses, né? Isso nada mais é do que uma tese jurídica. Pode ou não dar certo. Sim. É óbvio que a gente não vai prometer isso para nenhum cliente, que não, se você entrar, você vai ganhar. Não é isso, gente. Até porque a advocacia é trabalho de meio, não de fim, e a gente não pode prometer ganho de causa para ninguém. Mas é uma tese muito bem fundamentada. Então, a chance de ganho é muito alta. Então, a minha orientação é que o cliente já procure, já entre com a ação e deixe ela lá quietinha. Uma hora vai sair. O INSS vai protelar, vai recorrer, mas uma hora vai sair. E aí, tua ação está lá garantida. Mas a questão que ela está no julgamento no Supremo Tribunal Federal pode vir apenas a modular, porque a revisão da vida toda, essa revisão para poder aumentar, inclusive tem até casos de diminuir, a gente seria interessante até a gente falar sobre esse assunto, de aumentar ou diminuir. Então, assim, independentemente, já foi aprovada essa revisão, que no caso pode vir a aumentar e diminuir, é isso. A única questão que ainda está nesse embate são questões de modulação de efeito, questões dos atrasados, mas que já é fato que a pessoa, se ela vir a ter direito, ela vai ter esse aumento ou essa diminuição. Aí é que tá, não, porque um dos pedidos do INSS nesse embargo de declaração é a anulação do acórdão. Não acredito. Um dos pedidos. Grazi, e quem tem direito à revisão da vida toda? Todo mundo que recebeu o benefício até a data da reforma da Previdência, que foi 13/11/2019, teve a concessão até essa data, e que o benefício não tenha sido concedido no prazo prescricional de 10 anos, vai ter direito. Isso é um pré-requisito, né? E aí a gente vai ter que entrar em outro mérito de avaliar outra coisa. Primeiro, aquilo que eu já havia falado, sobre ter contribuído antes de 94. Segundo, se tiveram boas contribuições. Mas isso não é só assim, você ganhava bem na época? Não, essa pergunta não responde se vai ser vantagem para a pessoa a revisão. O que realmente vai mandar é o cálculo. Então, a gente precisa pegar todos os documentos dessa pessoa, cópia do processo administrativo da época da concessão, carta de concessão, memória de cálculo, o extrato CNIS e fazer o cálculo certinho para ver quanto que vai aumentar, se vai aumentar, porque tem casos que não só não pode aumentar, como pode diminuir. Então, eu tive casos também de aumentos irrisórios no escritório, por exemplo, de aumentar R$50, R$100. Parece irrisório, mas para uma família que só recebe um salário mínimo, R$50, R$100 a mais, dá para você comprar 1 quilo, 2 quilos de carne. Exatamente, Ju, e a gente tem que pensar, eu acho que a longo prazo, porque R$100
por ano é R$ 1.200. Sim. Então, vezes 10 anos são 120 mil. Exatamente. Tem que ser pensado a longo prazo. E umas questões, eu não sei se isso você já se decorou. Às vezes tem pessoas que têm certa resistência em entrar com a revisão da vida toda, porque óbvio que você vai ter que passar para um contador para poder fazer esse cálculo. E às vezes a pessoa acha assim, não, o valor é alto, mas é um investimento que você tem que fazer. Até porque você corre o risco e se diminuir esse cálculo? Você precisa saber se realmente a pessoa vai ter direito de diminuir ou aumentar esse cálculo, não é isso? Exatamente. São 2 pontos aqui. Primeiro, é aquela cultura das pessoas acharem que no direito previdenciário a gente só deve cobrar no êxito. E, infelizmente, tem casos que não dá para fazer isso. Esse é um deles. Tem um cálculo que precisa ser feito por um profissional especialista nisso e a gente precisa pagar esse cálculo. Isso é um ponto. O segundo aí a gente volta no início da nossa conversa. Você não vai me entrar com esse pedido de revisão lá no portal do INSS sem fazer esse cálculo sozinho, clicar lá em revisão e entrar, porque às vezes vai diminuir teu benefício. Aí você vai me falar assim, mas é um princípio do direito previdenciário que o segurado tem o direito ao melhor benefício, não pode diminuir o valor do benefício dele. Gente, o INSS faz coisa errada todo santo dia. Eu vejo lá, e dá o que fazer pra gente modificar depois. Então, você não vai querer pagar para ver o INSS diminuindo o teu benefício para depois você ter que entrar na justiça para comprovar que faz jus a um melhor benefício, né? Então, pelo amor de Deus, faça o cálculo certinho com um profissional de confiança. E aí, fica a teu critério também. Se você vê lá que vai aumentar R$1, R$2, não tiver a fim de entrar, beleza, não compensa. Agora, ao meu ver, pelo menos, se tiver um aumento de R$50, é um aumento, gente. Sim. Então, é um dinheiro... É um dinheiro seu. Extra, né? E é seu. É um dinheiro que você não estava esperando. E a gente tem que pensar também na questão dos atrasados, porque se não modularem esses efeitos, tem os atrasados desde a data da concessão. Sim. Então, não é só... Desde a data da concessão, os atrasados. Então, não é só... A gente está pedindo, né, em todas as petições. Se vai dar, a gente não sabe, mas tem uma chance muito grande. Então, pensa bem. Já foi aprovada, né? Exatamente. Entendi. Ô Grazi, em todos os casos, a revisão da vida toda, ela é vantajosa? Então, é só o cálculo que vai nos dizer isso, né? Mas quanto maior for a tua contribuição anterior a 94, maior a probabilidade do seu benefício aumentar. Então, vai ter que ser avaliado caso a caso, mas façam o cálculo, gente. Não entrem com esse pedido sozinhos. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na TV hoje em dia, né? Muita informação, muita fake news. Então, às vezes, notícias sensacionalistas, e principalmente quando a gente está tratando de idosos, são pessoas que às vezes acreditam mais facilmente nas coisas. Mais aceitar uma Exatamente. Uma Ô Grazi, por exemplo, uma dúvida pessoal minha. A pessoa, aquele caso de quando é o caso do fator previdenciário, que às vezes a pessoa tem a contribuição, mas, por exemplo, não tem a idade. Ela deu entrada nessa aposentadoria. E aí, lógico que o fator previdenciário diminuiu bastante o valor que ela vai vir a se aposentar. Ela pode, mesmo assim, entrar com a revisão da vida toda? Sim, Ju, isso inclusive é uma pergunta muito interessante, porque nesse mesmo cálculo que a gente faz da revisão da vida toda, a gente já analisa todas as outras possibilidades de revisão, porque você concorda que se eu estou entrando com uma ação pedindo algo, eu já vou pedir tudo que essa pessoa tiver direito. Sim, claro. Então, tem muitos casos que estão chegando no escritório em que não fui eu que fiz a aposentadoria daquela pessoa. O que é lógico, que você advoga há anos, e às vezes foi uma pessoa que nem é viva mais, não é? Exatamente. Às vezes ela deu entrada sozinha. Então, às vezes, além do direito da revisão da vida toda, a gente acha várias outras coisas erradas na concessão e já faz o pedido tudo junto. Eu tive um caso, inclusive, assim, já lá no escritório. Que aí você fez vários pedidos. Vários pedidos numa só. Ô Grazi, e somente as aposentadorias que têm direito à revisão da vida toda? Ou pode, por exemplo, pode ser um auxílio, pode ser uma pensão por morte? Pergunta muito boa também, Ju, porque criou-se, né, uma coisa de que é só para aposentado a revisão da vida toda. Eu, e não. Inclusive, achava isso. Não, são para todos os benefícios, exceto o salário maternidade. Então, vamos supor que você recebeu na época, e aí tem que lembrar dessa data que é anterior à reforma da Previdência.
essa concessão e que esteja ainda dentro do prazo prescricional de 10 anos. Se nessa época você recebeu um benefício, ele pode sim ser revisado. E aí lembrando também da outra condição, né? Que a pessoa tenha contribuído anterior a 1994, e aí vai ser feito um cálculo para ver se realmente, né, vai ter alguma vantagem nisso. Entendi. Por esse motivo, mais uma vez, de ser feito o cálculo, né? De ser feito da um cálculo. Da importância do cálculo. E de procurar um advogado especialista na área, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer procurar uma pessoa que não é da área e, infelizmente, acaba tendo uma opinião divergente, né? Infelizmente, isso só acontece na nossa área, né, Ju? Porque quando eu preciso de um médico do coração, eu não vou no ortopedista. Sim. Eu vou no cardiologista. Pediatra, a gente vai levar a nossa filha no pediatra. Exatamente. Não vai levar no clínico. No máximo, se for para levar no clínico geral, um dia que tá passando mal, tá levando no hospital. Algo nesse sentido, não é? Exatamente. Mas no nosso caso, a pessoa tem como, né, escolher profissionais qualificados, e a gente tem tanto profissional, né, por aí, enfim, cada um na sua área, né? Sim. Ô Grazi, e qual que é a importância de ser analisado antes, de ser feito os cálculos antes? Extremamente importante, eu diria imprescindível para entrar com essa ação, porque como a gente já disse, primeiro que pode diminuir teu benefício, pode não ter um aumento satisfatório, e segundo que, assim, a gente está falando aqui de uma regra de transição que foi usada prejudicando o segurado. Então, só o cálculo que vai dizer se a regra da revisão da vida toda é mais favorável ou não. E é o que eu já havia falado também acerca do princípio, né, do direito ao melhor benefício. É um direito do segurado, do aposentado, de qualquer pessoa que recebeu o benefício previdenciário, de fazer jus ao melhor salário, ao melhor benefício. Então, é preciso fazer esse cálculo, ver se realmente vai ter vantagem. Se houver vantagem, beleza, vamos entrar com essa ação e vamos aguardar para ver qual que vai ser o resultado disso. Entendi. Ô Grazi, e qual a importância dos benefícios previdenciários para as pessoas, para o cidadão, para o trabalhador? Eu acho que, assim, é até difícil da gente explicar. A pessoa que recebe benefício previdenciário, ela sabe o quão importante é a existência da Seguridade Social, porque é muito difícil você não poder trabalhar, independente do motivo. Seja um afastamento por causa da gravidez, seja por causa de uma doença, seja até mesmo por causa da aposentadoria, porque você já está numa idade que você não consegue mais trabalhar nem que você queira, seja por limitações físicas, psicológicas, né? Porque a gente sabe que uma vida inteira de trabalho não é fácil. Sim. No caso dos rurais, trabalhar no sol, quem chuva. Trabalha com insalubridade, por exemplo. Exatamente. Trabalhador braçal. Exatamente. Então, não é fácil. As pessoas têm uma má impressão de que quem recebe benefício previdenciário quer ficar pendurado no INSS. Não é isso, gente. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer parar de... direito. É um direito. E, assim, a pessoa que é aposentada, seja com 65 anos, seja com 55, ela mereceu aquilo ali. Ela trabalhou a vida inteira dela. Ela contribuiu, né? Ela contribuiu, e mesmo quem não contribui, né, Ju? No caso, não contribui assim, financeiramente. Porque no caso de um benefício, uma aposentadoria rural, por exemplo, por economia familiar, se você comprovar aos 15 anos na lide rural com a sua família, você não precisa ter contribuído, efetivamente pagado o INSS. Mas ele está fazendo um serviço... No caso rural, a pessoa não precisa efetivamente ter contribuído. Exatamente. Em regime de economia familiar, não. LOAS, por exemplo, é uma questão também, por exemplo, hoje em dia, criança que tem autismo, que tem várias doenças, não só crianças, né? Adultos que tenham... Acaba sendo também uma questão muito social, né? Por exemplo, LOAS. Sim, extremamente social. É um direito social importantíssimo, porque eu vou dar um exemplo das crianças que estão no transtorno do espectro autista. Que pouquíssimas pessoas, fazendo lá dentro, sabem que tem direito, não é? Exatamente. É uma condição que demanda muito da família, da mãe principalmente. Então, às vezes, aquela mãe ela não consegue sair para trabalhar.
Ela precisa ficar 24 horas cuidando da criança. Então, se não existissem esses benefícios previdenciários, como iriam sobreviver essas pessoas? Essas crianças, esses idosos? Tem muita gente que chega no escritório realmente em situação de miserabilidade, passando fome. Tem caso que realmente é triste de se ver. Então, é necessário, é uma função do Estado, é uma função de toda a sociedade realmente arcar com a Previdência Social para que essas pessoas possam ter esses benefícios, e é um direito delas, né? É um direito constitucional, inclusive. E existe um checklist de documentação básica para que o trabalhador ou o aposentado dê entrada na revisão da vida toda? Sim, às vezes o segurado, inclusive, o aposentado, ele chega achando que é um bicho de 7 cabeças isso, porque quando a gente fala em portal do meu INSS, às vezes a pessoa não tem acesso à internet, a celular, às vezes nem sabe que existe isso. Às vezes foi o advogado que deu entrada, exatamente, alguém da família. Exatamente. E antigamente nem tinha isso realmente, né? Sim. O meu INSS é um portal novo, né? Se a gente for ver. Então, o que eu preciso basicamente da pessoa? RG, CPF, comprovante residencial, as carteiras de trabalho, porque como eu te disse, a gente não vai analisar só o que está lá no INSS, a gente vai analisar toda a vida laboral daquela pessoa e se realmente não passou nada na hora da concessão dela. Então, às vezes tem um registro na carteira que não está lá no sistema do INSS, então a gente vai pedir essa inclusão para melhorar o benefício dela. Carteira de trabalho, se tiver guia de recolhimento, que são os antigos carnezinhos, isso. Uma ação trabalhista, por exemplo? Sim, uma ação trabalhista. Que às vezes não foi para o CNIS, o reconhecimento. Exatamente. Tudo que ela tiver que puder melhorar o benefício, e isso a gente vai descobrindo na entrevista previdenciária mesmo, conversando com aquela pessoa que pode ser usado ou não. E, principalmente, cópia do processo administrativo, extrato CNIS, carta de concessão da época. E se aí, ela não conseguir, por exemplo. Aí que eu te falo, não é um bicho de 7 cabeças. Nós lá no escritório estamos habituados a fazer isso, então se ela não conseguir, a gente auxilia, faz por ela. No site meu INSS. Exatamente. A gente ajuda a criar senha, enfim. Porque pode ser que nem tenha, né? Talvez o período às vezes nem tem, mas é tranquilo, gente. Para tudo se dá um jeito, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Fora isso, tem mais alguma documentação? Aí, conversando com a pessoa que eu vou sentindo dela. Vai percebendo o que tem. Então, pessoal, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a presença da doutora Graziella no nosso escritório, no nosso episódio, que abrilhantou mais um episódio, que trouxe informações importantíssimas para as pessoas, para os aposentados, para os trabalhadores e até para as famílias mesmo, que esse cunho acaba sendo muito social, né, Grazi? Então, muitíssimo obrigada. E eu também quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, Alcanst, que nos traz a melhor internet da região, nos possibilitando para que esse episódio acontecesse. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Ju. E queria deixar uma mensagem, né, para essas pessoas, esses trabalhadores, segurados, aposentados, que corram atrás dos seus direitos. Não deixa nada para o governo, não, porque nenhum dinheiro que a gente deixar lá para o governo vai ser bem aproveitado nesse sentido. Se tiver uma dívida com eles, pode ter certeza que eles vão cobrar, inclusive. Exatamente. Né? Então, o que é seu de direito, corra atrás. Não deixe que decidam o seu futuro por você, que é o que muita gente faz quando vai lá, faz a simulação na calculadora do INSS e pede aposentadoria sozinho. Então, às vezes está perdendo direitos. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês em mais um episódio. Muitíssimo obrigado pelo tempo e por vocês estarem aqui assistindo. Muito obrigada, doutora Graziella. Muito obrigada, Alcans. E não se esqueçam de seguir o @ do podcast jupod.cast. Não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube e do Spotify. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, muito obrigada.